Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quero falar sobre um texto hoje, que é o do Salmo de número 11, versículo 1. O texto diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Esse é um texto interessante que fala sobre fuga. Foge como pássaro. E é um texto maravilhoso que eu queria trabalhar alguns versículos com vocês e eu vou, na medida, no decorrer da nossa devocional, vou estar trazendo esses versículos e lendo esses versículos com você. Por que fugir se você pode confiar em Deus? Essa é uma pergunta retórica e é uma pergunta que faz muito sentido nos nossos dias. As pessoas hoje preferem fugir a encarar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações. Pessoas que muitas vezes não conseguem viver uma vida cristã, uma espiritualidade saudável, uma vida cristã saudável, porque não trata da sua própria vida, não trata dos seus próprios problemas. Tem medo de ser curado. Tem medo de ser curado. Essa é uma grande verdade. Então, fica essa pergunta para mim e para você, para todos nós nessa tarde. Por que fugir se você pode confiar em Deus? O Salmo 11 foi escrito por Davi quando Saul o perseguia de todos os lados, em todas as situações. O rei estava louco, mas estava no trono e tinha poder nas suas mãos. Ele não se submetia a ninguém e se julgava acima da lei, como nós vemos muitos déspotas e ditadores pelo mundo afora. Alimentado por mentiras, oprimia e matava. Os covardes diziam para Davi fugir como um pássaro. Diziam para ele que o inimigo já estava com a flecha apontada para o seu coração e não havia como escapar. Versículo 2, inclusive, diz exatamente isso. Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então Saul, que nesse sentido era considerado ímpio, ele estava com a sua flecha pronta para ser disparada no coração de Davi. Os fundamentos estavam destruídos. Versículo 3 diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, olha a situação que Davi se encontra depois de ter sido ungido rei. E os valores morais, a gente percebe aqui pelo texto, estavam arrasados desde o fundamento. Não havia a quem recorrer. Nesse cenário aqui de cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias tenebrosas disseram para Davi fugir e se esconder. Por quê? Porque não havia a quem recorrer. Mas a pergunta é, por que fugir se você pode confiar em Deus? O mesmo Deus que deu a oportunidade de Davi derrotar Golias. O mesmo Deus que deu a cabeça de Golias a Davi e ao povo de Israel, dando a vitória. Então, quais as razões que Davi tinha para confiar em Deus? Em primeiro lugar, Davi compreendeu que Deus estava no trono. Versículo 4 diz exatamente isso. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor está no seu trono. Tem muitas pessoas que hoje perguntam, onde está Deus nessa pandemia? Ele está reinando, Ele é soberano e Ele está sobre o seu trono. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que não aceitam isso. Então os homens, por mais poderosos e truculentos que eles possam ser, não estão no controle da história. Quem está no controle da nossa história e na história da salvação é Jesus Cristo. É Deus, é o Espírito Santo. Então, Deus levanta reis e destrona reis. Ele põe e ele tira. Levanta reinos, abate reinos. O seu trono é um trono eterno.
e o seu poder é irresistível. Ninguém pode desafiar a sua soberania e prevalecer. O Deus soberano está atento ao que acontece na terra. Os seus filhos são sondados pelos seus olhos. Diz a palavra que os seus olhos sondam os filhos dos homens. Aqueles que maquinam mal e colocam em prática podem acabar no escrutínio dos homens, mas jamais podem se esconder daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo sonda. Segundo lugar, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o injusto. Versículo 5, ele diz exatamente isso. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Olha que interessante, o justo é provado para ser aprovado. Passar pelo fogo, pelas circunstâncias negativas, pelos momentos difíceis, pelas turbulências, pelas tribulações, né? Então ele é provado para ser aprovado. Ele é provado com o ouro lançado no cadinho, onde o ouro vai ser purificado pelo fogo. Só as escórias são consumidas dentro do cadinho. O fogo do ourives torna o ouro mais puro, mais nobre, mais caro e mais belo. Assim é a prova do justo. Porém, o ímpio é como a escória consumida pelo fogo. A alma de Deus abomina aquele que ama a violência, como diz o texto. Como reto juiz, ele galardoa o bem e pune o mal. Ama a justiça e abomina a violência. Recompensa a benevolência e castiga a opressão. Então, o versículo 5 dá exata noção disso. Agora, o versículo 6 já vai mostrar que Davi compreende que os perversos podem escapar dos tribunais na terra, mas não do juízo de Deus. Versículo 6 diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu cálice. Olha que coisa interessante. Deus não é um ser bonachão que faz vistas grossas ao pecado do ser humano. Ele exerceu e exerce o seu juízo. Ele exerceu o seu juízo no dilúvio, na Torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas 10 pragas do Egito, na queda de Jerusalém, da Babilônia, de Nínive, bem como dos poderosos impérios do passado. E o texto diz aqui que ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do cálice dos perversos, aqueles que permanecerem nos seus pecados, aqueles que não se arrependerem e continuarem a viver uma vida sem sentido, aquelas pessoas que não têm nenhum sentido na sua vida. Então, aqueles que permanecerem nos seus pecados, com dura serviço, com coração duro, terão que provar da ira de Deus. Todo-Poderoso, no grande dia do juízo, ele vai nos dar a certeza de que nós estamos no caminho certo, vivendo uma vida que glorifica o seu nome. Em quarto e último lugar, Davi compreende que os justos receberão a maior das recompensas. Olha o versículo 7, que termina esse salmo de número 11, que é maravilhoso. Porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Oh, glória, aleluia! Que coisa boa, que esperança maravilhosa, saber que nós iremos contemplar a face do nosso Deus. Como disse Paulo, hoje nós vemos embaçado aqui, as coisas são meio embaçadas, né? Mas chegará o tempo que nós veremos face a face. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Ele não inocentará o culpado, nem culpará o inocente. Nos tronos da terra, a injustiça veste-se engalanada de pompas. A sua vestidura e os seus paramentos são como que paramentos para a injustiça e para o pecado. Juízes vestem-se de togas manchadas de corrupção. Tribunais que tornam-se
o próprio braço da violência, porém no tribunal de Deus, meu irmão, minha irmã, a justiça assenta-se no trono e a retidão a retidão vai governar todos os seus julgamentos. Enquanto o ímpio sofrerá uma saraivada de fogo e enxofre, os retos vão contemplar a face do nosso Deus, como diz lá em Apocalipse 22:4. Nós contemplaremos a face do nosso Deus. De todas as alegrias do céu e de todas as bem-aventuranças por vir, nenhuma pode comparar-se a essa: contemplarmos a face do nosso glorioso Redentor. O apóstolo João traduziu essa verdade assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que ele, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Em face dessas verdades, meus irmãos, que Davi aponta no livro de Salmos, no capítulo 11, que são aqui citadas, que foram aqui citadas, quando os covardes lhe aconselharem a fugir do inimigo, acuado pelo medo, responda firmemente: eu não preciso fugir, eu posso confiar no Deus Todo-Poderoso, naquele que é criador do céu e da terra, naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então nós precisamos crer que Deus tem esse poder e que Ele pode transformar a nossa vida, que Ele pode nos renovar, nos alimentar com a sua palavra, para que nós sejamos mais felizes, mais amparados por Ele. Amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai, que sobre a nossa vida venha a Tua graça, venha o Teu perdão e que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos ter, Pai, da Tua parte, essa grande recompensa. A recompensa que Davi diz que os justos receberão, a maior de todas as recompensas. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Pai, muitas vezes porque nós falseamos, nós pisamos em falso, nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Essa é a grande verdade. E muitas vezes nós não agimos como Davi agiu. Davi dependeu e confiou no Senhor. Pai, que nós possamos ter um coração mudado e quando as pessoas nos convidarem a fugir, que nós possamos dizer: eu não preciso fugir, eu preciso confiar no Deus Todo-Poderoso. É em Teu nome que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe você, a sua família, a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.